que a diretoria do Palmeiras diz a respeito dos boatos que dão conta da contratação de Alexandre Pato pelo Verdão? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te esclareço essa história. Quero te falar sobre a renovação de contrato de Diego Ribas no Flamengo, com mais uma redução salarial. E aí tem tudo sobre a rodada de quarta-feira do futebol brasileiro. Com o Atlético Mineiro e Grêmio mais perto dos títulos estaduais, com vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a terceira colocação, tem um empate entre Corinthians e Fortaleza do Rogério Ceni, que segue sem vencer na Arena, além de tudo sobre a Copa do Brasil, com uma quarta-feira extremamente importante. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como tem muita informação, vou deixar para pedir para você se inscrever, para acionar o sininho e para dar like somente no final do vídeo, beleza? Quero começar falando a respeito da vitória do Grêmio na primeira partida final do Campeonato Gaúcho, 2-0 em cima do Caxias, jogo em Caxias. Partida protocolar do Grêmio, jogou pro gasto, jogou para vencer o adversário. Há uma diferença técnica muito grande entre os dois times, e aí queria destacar alguns pontos desse triunfo que permite ao Grêmio estar muito perto do tricampeonato gaúcho. Primeiro deles, o primeiro gol com a camisa do Grêmio marcada pelo Everton em São Paulo. Enquanto o Luciano vai bem no São Paulo, o Everton também vai deixando uma boa impressão, marcou um golaço, o segundo da vitória gremista. Também queria te contar que PP e Isaac saíram machucados e passaram a ser preocupação para a diretoria e também para a comissão técnica formada pelo Renato Gaúcho. Com a vitória dessa quarta-feira, o Grêmio chegou a 16 partidas de invencibilidade, são 9 vitórias e 7 empates no período, e a curiosidade é que justamente a última derrota se deu para o Caxias na final do turno. Jogo disputado em 22 de fevereiro, desde então o Grêmio tem 71% de aproveitamento, título absolutamente encaminhado no Campeonato Gaúcho para o Tricolor. Bora falar agora sobre a outra decisão de estadual que ocorreu nessa quarta-feira em Minas Gerais, a primeira das duas partidas finais do Campeonato Mineiro, jogo entre Tombense e Atlético Mineiro, jogo com o mando do Atlético, embora as duas partidas decisivas serão disputadas no Mineirão. O Tombense levava vantagem por ter melhor campanha, mas o Atlético, com gol aos 53 minutos do segundo tempo, gol marcado pelo Queno, tirou essa vantagem da Tombense e vai para a partida decisiva no próximo domingo, com a possibilidade de empatar para garantir o título estadual. É importante destacar que o Tombense saiu na frente no placar, gol marcado de pênalti pelo Rubens, que é artilheiro do Campeonato Mineiro, pênalti cometido pelo Júnior Alonso. O Júnior se redime da falha do lance bobo, chutando de fora da área e obrigando o goleiro adversário a espalmar, e o Eduardo Sacha, talvez o melhor em campo, acabou desviando para empatar o jogo. Gol do Queno saiu, como eu já disse, aos 53 do segundo tempo e deu uma acalmada nos ânimos do torcedor atleticano, que já andava desconfiado depois das duas derrotas no Campeonato Brasileiro para Botafogo e Internacional, ambas partidas fora de casa. E para finalizar, queria destacar que nesse jogo o Atlético finalizou 18 vezes contra 6 de seu adversário. Bora te atualizar sobre Copa do Brasil, que já tem 8 times definidos na quarta fase. São eles Vasco, Ceará, Botafogo, CRB, Juventude, Fluminense, América Mineiro e Ponte Preta. Nessa quinta-feira, mais 2 jogos pela Copa do Brasil. Brusque e Brasil de Pelotas. Na partida de ida, o Brusque venceu por 1-0 e agora joga como mandante. Já o outro jogo do dia, São José e Atlético Goianiense, jogo no Rio Grande do Sul. E o Atlético Goianiense leva uma vantagem de ter vencido por 2-0 na condição de visitante. Quero começar falando sobre a classificação do Vasco da Gama contra o Goiás, classificação suada somente nos pênaltis. No tempo normal, o Vasco venceu por 2-1, se recuperando da derrota em São Januário por 1-0. Mais um bom jogo do time comandado pelo Ramon Menezes. O ramonismo tem pegado de vez o torcedor vascaíno. Nessa sequência, desde que o Ramon assumiu o Vasco da Gama, são 7 partidas com 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 13 gols a favor, 3 gols contra. Queria destacar as atuações do Andrei, do volante, e do Martim Benítez, o meio atacante argentino. Benítez, inclusive, marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. Depois de vencer por 2-1, o Vasco levou a decisão para os pênaltis. E aí o Fernando Miguel apareceu bem com destaque, pegando 3 pênaltis do Goiás para colocar o Vasco na próxima fase. Prêmio de R$2 milhões pago pela CBF a todos os classificados. E com esses R$2 milhões, o Alexandre Campelo vai conseguir pagar parte dos salários atrasados para o seu elenco. Só para arrematar sobre o momento do Vasco, uma curiosidade. Em 2019, depois que o Abel Braga deixou o Flamengo, o time decolou sob o comando de Jorge Jesus. O mesmo está acontecendo no comando do Vasco da Gama. Foi só o Abel sair e a entrada do Ramon Menezes, e o Vasco conseguiu classificação para a quarta fase da Copa do Brasil e é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro.
Ainda sobre a Copa do Brasil, os jogos da noite dessa quarta-feira, queria destacar a vitória mais maluca de todo o dia. Vitória por 4-3 do Ceará contra o Vitória. Jogo com expulsão, com pênalti, com confusão, com provocação, se é que dá para chamar só de provocação, do presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, enquanto o Vinícius, jogador do Ceará, dava entrevista. O Paulo Carneiro foi flagrado fazendo ameaças ao Vinícius, dizendo que ele ia apanhar e coisas do tipo. No final das contas, o Ceará conseguiu uma bela de uma virada, chegou a estar perdendo por 2-0, e com gols do Vinícius de pênalti, do Fernando Sobral, do Lima e do Thiago Carleto, contra, obviamente o Carleto pertence ao Vitória. O Ceará conseguiu uma vitória importante, 4-3, e para completar só uma curiosidade, o Ceará tem 7 confrontos contra times baianos nessa temporada. 4 jogos contra o Bahia e 3 jogos contra o Vitória. Venceu todas as vezes contra o Vitória, nos jogos contra o Bahia, 3 vitórias e um único empate. Tem muita gente, torcedor do Ceará, brincando nas redes sociais que o Ceará é o mais novo campeão baiano. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, que teve 2 partidas nessa quarta-feira. Corinthians e Fortaleza se enfrentaram na Arena Itaquera, jogo que fechou a 5ª rodada, e tivemos também São Paulo e Atlético Paranaense um pouquinho mais cedo, a partir das 19 horas no Morumbi, jogo antecipado da 11ª rodada. Vale lembrar que nessa data, São Paulo e Atlético Paranaense vão jogar pela Libertadores da América, então optou-se pela antecipação dos jogos. Quero começar falando sobre o empate do Corinthians com o Fortaleza 1-1 na Arena Corintiana, jogo que marcou mais uma passagem do Rogério Ceni pela Arena Itaquera sem vitória. Como jogador, ele enfrentou o Corinthians uma vez, perdeu. Como técnico, são 7 confrontos na Arena do Corinthians, com 3 empates e 4 derrotas. Rogério Ceni nunca venceu, até deu a impressão de que venceria nessa quarta-feira. O Romarinho marcou a favor do Fortaleza no segundo tempo, e foi o melhor momento do Fortaleza a partir do momento em que esteve à frente, passou a ter todos os espaços para o contra-ataque. O Yuri César acabou desperdiçando uma grande chance, e meio que na base dos trancos e barrancos, na base do abafa, o Corinthians conseguiu chegar ao gol do empate, gol marcado pelo Luan, que saiu do banco de reservas. Outra atuação ruim do Corinthians, Thiago Nunes certamente deve ter voltado para casa decepcionado, porque o Fortaleza sempre pareceu mais organizado dentro de campo do que o Corinthians. Resultado que fez com que os dois times pulassem para 5 pontos na tabela de classificação. Corinthians aparece no 12º lugar, Fortaleza é o 14º por conta do saldo de gols. E é importante contar que no domingo São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi, jogo que passou a ser importante também para o Thiago Nunes por conta dessa sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro. Já que falei do Corinthians, quero falar também sobre o São Paulo, que venceu um pouquinho mais cedo o Atlético Paranaense, vitória por 1-0 com mais um gol de Luciano. O atacante, que acaba de chegar, já tem 2 gols e uma assistência em 3 partidas sob o comando de Fernando Diniz. Foi o técnico do Tricolor quem pediu, quem exigiu a contratação do Luciano. Eles já haviam trabalhado juntos e bem no Fluminense. Com a vitória, o São Paulo pulou para o 3º lugar na classificação geral, tem 10 pontos, mesma pontuação do Vasco, perde nos critérios de desempate e está a 2 pontos do líder do campeonato, que é o Internacional. É bem verdade que a tabela do São Paulo, nesses 5 primeiros jogos, foi das mais acessíveis. O Tricolor enfrentou Fortaleza, Sport, Bahia, Vasco e Atlético Paranaense. Nenhum desses deve ser candidato ao título, apesar do ótimo momento do Vasco da Gama. Até acho que o São Paulo aproveitou menos os pontos do que poderia. Tinha 15 pontos em disputa, talvez se tivesse somado 12 ou 13, estaria numa condição melhor, mas de qualquer maneira, como todos os outros times também tropeçaram, nesse exato momento o Tricolor aparece na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. E isso não diminui a pressão em cima de Fernando Diniz, que assim como o Thiago Nunes, deve encarar o confronto contra o Corinthians no próximo domingo como decisivo. Até porque dirigentes do São Paulo já têm deixado bem claro que um tropeço dentro de casa para o grande rival vai ser motivo para muita pressão para a demissão do Diniz. Depois de te contar sobre tudo o que aconteceu na quarta-feira, algumas novidades importantes para você começar a quinta bem informado. Quero falar sobre a renovação de contrato de Diego Ribas. Anúncio foi feito pelo Flamengo nessa quarta-feira. Cheguei a contar no começo dessa semana que havia conversado com o pai procurador do Diego, o seu Jair Ribas, e ele naquele momento se demonstrava pouco animado com a possibilidade da renovação do contrato. O pai do Diego acabou sendo surpreendido pela forma como a negociação foi conduzida, ele nem participou das conversas. O Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, procurou o próprio Diego, fez uma proposta, o Diego acabou aceitando, e sem a participação do seu Jair, que está no interior de São Paulo cuidando de algumas obras que ele e o Diego têm em comum, a coisa acabou sendo fechada. Como é que funcionou essa renovação do contrato? Pela segunda vez consecutiva, o Flamengo propôs e o Diego aceitou uma redução nos vencimentos do meio atacante.
Na metade do ano passado, para prorrogar o contrato até dezembro desse ano, o Diego aceitou abrir mão de luvas. Ele ganhava R$600 mil por mês de salário e outros 125 mil de luvas mensais também. Para a renovação do contrato, ele acabou abrindo mão desses 125 mil e passou a receber, entre aspas, apenas R$600 mil. A partir do novo contrato, que entra em vigor em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do ano que vem, ele vai ter uma redução de cerca de 10% dos seus vencimentos. O Flamengo alegou ao Diego que, por conta da pandemia, vai precisar fazer uma série de readequações, uma série de reduções. Sugeriu esse vínculo. O Diego queria a manutenção dos 600 mil, queria também um contrato um pouco mais longo, mas está super feliz, está super animado com a possibilidade de continuar por lá, brigando por títulos, sendo importante na parceria com o Domenech Torrent. O técnico espanhol já deixou claro que gosta do Diego e, por conta de tudo isso, o meio atacante decidiu renovar o contrato com o Flamengo, adiando a possibilidade de encerrar a carreira no Santos. Esse é um sonho que muita gente na Vila Belmiro ainda tem. Guardei para o fim a resposta sobre o boato que marcou a quarta-feira, a possibilidade de Alexandre Pato ser contratado pelo Palmeiras. Começou a circular via WhatsApp uma imagem da camisa do Palmeiras com o número 7 às costas e escrito Pato. E muita gente passou a cravar que o Pato estava bem perto de virar reforço do Palmeiras. Teve gente assegurando via Twitter que na sexta-feira o anúncio aconteceria, que já estava tudo certo entre o Alexandre Pato e o Maurício Gagliotti. Procurei representantes do Pato e também pessoal da diretoria do Palmeiras. As pessoas que acompanham, que estão próximas do Pato, asseguram que não houve conversa. De qualquer forma, entrei em contato com um dirigente muito próximo ao presidente Maurício Gagliotti para saber o que o Palmeiras pensava sobre essa possibilidade, se existem conversas, se existem negociações, e a pessoa me respondeu de forma bem clara. Abre aspas, chance zero. Pode descartar, fecha aspas. O Palmeiras garante nunca ter pensado na possibilidade da contratação do Pato, mesmo levando em consideração o fato dele estar livre no mercado. Na semana passada acabou rescindindo seu contrato com o Tricolor. E o mais curioso é que na metade do ano passado, para ser mais preciso, no começo do ano passado, enquanto ainda tinha Alexandre Matos como diretor executivo, o Palmeiras chegou a negociar com o Pato. Só que o Pato, na oportunidade, preferiu voltar para o São Paulo, onde já tinha o carinho do torcedor. O Matos foi embora, foi para o Atlético Mineiro. O Galo também garante que não tem interesse em Alexandre Pato. E aí a gente tem uma situação no mínimo curiosa. O jogador que já foi de seleção brasileira, que muita gente lamenta por nunca ter disputado uma Copa do Mundo, está livre no mercado. E ao que parece faltam opções para o Pato. Tudo por conta da falta de futebol, ou melhor, tudo por conta da falta de interesse que o Pato demonstra em ser jogador de futebol. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Como não fiz no começo do vídeo, quero fazer agora. Se curtiu, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para finalizar, queria deixar um recado. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos que a gente criou para que você possa se tornar membro do canal do Nicola e passe a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, estar nas lives exclusivas que a gente faz toda semana, tá? A oportunidade também de você receber vídeos de forma antecipada aqui no canal. Quem for membro das categorias Bola de Ouro ou Lenda Mundial vai receber informações via WhatsApp em primeira mão. Tudo que eu souber eu vou repassando via WhatsApp antes mesmo de gravar os vídeos por aqui. Beleza? Espero que você tenha curtido e a gente se vê de tarde, tá bom? Um abração, tchau, tchau!